Que os nossos corações permaneçam pulsando através da mensagem do Cristo e que nesse momento possamos permanecer ligando o tema a Jesus Cristo e àqueles que seguiram-o diretamente. E para iniciar a reflexão, eu gostaria de relatar o que ocorreu no capítulo 16º do Evangelho de Mateus, no momento em que Jesus reunira com seus 12 seguidores, antecipando a chamada transfiguração, uma grande reunião mediúnica a céu aberto, da qual não apenas aconteceram fenômenos, sobretudo uma mensagem maravilhosa. E fica aqui já uma pitada de curiosidade, porque falaremos dela amanhã no encerramento do MIEP. Mas antecipando a transfiguração, Jesus, reunido com os discípulos, questiona a ele: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Todas as perguntas, todas as colocações que existem no Evangelho precisam ser feitas novamente a cada um de nós. Precisam ressoar em nossos corações a fim de que possamos compreender que o Evangelho não é uma mensagem distante do tempo e de nossas vidas, mas o Evangelho é um convite constante para a autorreflexão. A mensagem precisa ser sempre para nós. E então, quando Cristo pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E a gente começa a imaginar quem as pessoas, quem a consciência coletiva tem dito e entendido acerca de Jesus, depois de tanto tempo da passagem do Mestre na terra. Começamos a refletir e pensar que o Cristo tem sido esquecido. E ali os discípulos começam a responder Jesus, dizendo que o povo acreditava que Jesus era um profeta que havia encarnado para trazer mensagens de Deus a toda aquela gente. Outro discípulo, Tomé, responde que muitos do povo acreditavam que Jesus era o próprio profeta Elias que havia voltado. Ora, se o povo acreditava que um profeta como Elias, que já havia desencarnado há mais de 8 séculos, havia voltado, logo, aquele povo acreditava na reencarnação. Mas o fato interessante é percebermos que a turba, essa consciência coletiva, já naquela época, não tinha Jesus como Filho de Deus. Não tinha Jesus como o homem principal do qual devemos ter como a grande referência de nossas vidas, segundo o que nos ensina a doutrina espírita. E então, eles confundindo o Cristo como um cara legal, um homem bonzinho, que fez parte da história da humanidade, percebemos que ainda hoje as pessoas, de uma forma geral, têm essa visão. E o Cristo, portanto, ao lado dos seus 12 seguidores, faz uma pergunta mais direta. E essa, meus irmãos, precisa atingir os nossos corações. E vós, quem dizeis que sou? O mundo lá fora pode entender Jesus de qualquer forma. E nós, que somos espíritas, que somos cristãos, como estamos compreendendo o Cristo? Como estamos trazendo Jesus para o Espiritismo? Será que de fato o Cristo é essência na nossa doutrina? Será que Jesus tem sido essência nas nossas atividades? Os discípulos permaneceram em silêncio, com exceção de um deles, que era o discípulo da emoção, que era o discípulo da boa vontade. Simão Pedro respondeu a Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Naquele momento, Jesus, percebendo a inspiração de Pedro, disse a ele: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. E eu em verdade vos digo, tu és rocha, e em cima desta rocha edificarei a minha igreja. Simão Pedro, mais tarde, edifica a casa do caminho. Aquela casa que nos primeiros anos funcionava como uma casa de assistência material e acolhimento. Estudando a obra Paulo e Estevão, estudando o Atos dos Apóstolos, estudando o livro Boa Nova, perceberemos que nos primeiros anos após a crucificação, a casa do caminho acolhia, ouvia as dores, o que hoje nós temos na casa espírita e que chamamos de atendimento fraterno, do qual mais tarde o próprio Paulo começa a desenvolver como sua primeira atividade na vida cristã. Inclusive, um dos seus atendentes fora Lucas, o jovem médico que se converteu no atendimento fraterno. Acolhimento.
algo essencial nas nossas atividades. Além do acolhimento, a Casa do Caminho oferecia roupa, leito, pão, água e medicamento para os que sofriam dores físicas, para aqueles que sofriam fome, sede e que não tinham um lugar para ficar. Aquela rocha que Jesus edificaria a igreja. E aí nós começamos a perceber que a igreja cristã, ela foi fundada sobre a rocha da caridade, sobre a rocha da assistência aos aflitos, porque barriga vazia não houve evangelho. E então nós começamos a perceber que naquela cena, no capítulo 16 de Mateus, onde Pedro, extremamente inspirado, diz a Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado Pedro, não foi você nem o sangue, você está em sintonia com o meu Pai. E logo depois deste momento, dessa afirmativa, da promessa relativa a Pedro, Jesus começa a falar do seu martírio. Jesus começa a falar das perseguições que sofreria depois de um tempo. E então Pedro, o discípulo da emoção, se adianta novamente: Senhor, por ti sou capaz de dar minha própria vida. Eu não vou permitir que nada disso aconteça com o Senhor. Afaste-te de mim, espírito de Satanás, disse Jesus. Num intervalo pequeno, não é a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Afaste-te de mim, espírito de Satanás. E a gente começa a perceber que o mesmo médium, em poucos instantes de diferença, foi instrumento daquele que Jesus fazia vontade, o nosso Pai Celestial, e ao mesmo tempo do espírito contrário às leis divinas, ao que deveria acontecer. A mediunidade é perigosa se nós não mantivermos vigilantes. O próprio Simão Pedro, mais tarde, compreendendo os seus processos emocionais e a necessidade de achar o ponto de equilíbrio, vem nos falar que a melhor posição da vida é o equilíbrio. O tema de hoje: não acreditais em todos os espíritos. E o grande questionamento nosso é: se nós não devemos acreditar em todos os espíritos, como saber se o espírito vem de Deus? E quando falamos se o espírito vem de Deus ou não, não estamos relacionando só aos desencarnados, mas também aos encarnados, porque todos nós somos espíritos. E para melhor compreender todas essas questões, nada melhor do que pegar um grande médium, discípulo de Jesus, e analisar a vida dele enquanto médium, mas acima de tudo, enquanto cristão. O que aquele homem fez para que a sua mediunidade se tornasse uma mediunidade evangelizada? Pedro foi médium nos dois momentos, mas com o tempo percebeu a necessidade de evangelizar a sua mediunidade. Francisco de Paula Cândido Xavier, nascido no dia 2 de abril de 1910, na pequena Pedro Leopoldo, interior de Minas Gerais, num fenômeno muito belo, em que ocorrera na cidade, já 2 dias antes do nascimento de Chico Xavier. Naquela cidade pequena, os moradores puderam constatar em que o céu de Pedro Leopoldo ficou coberto de garças. Esse fenômeno foi estudado por muitos anos pela UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, porque aquelas aves que ali foram, nos 2 dias que antecederam o nascimento de Chico Xavier, não eram comuns em Minas Gerais. Eram aves da região da Amazônia e que migraram misteriosamente 2 dias antecedendo o nascimento de Chico. No dia 2 de abril, o céu de Pedro Leopoldo estava coberto de garças brancas e, em uma analogia, uma daquelas garças pousou ali e nasceu em Pedro Leopoldo o maior brasileiro de todos os tempos. Um homem que, em rede nacional, em um país em que há 3% de espíritas, foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, com 71% dos votos. Semana ganhando de Pelé, na outra semana ganhando de Ayrton Senna, na outra da irmã Dulce, a Santa Dulce. E ao final, 71% dos brasileiros consideraram Chico Xavier o maior brasileiro de todos os tempos. Será que essa consideração foi relativa
a sua mediunidade? São 3% de espíritas no Brasil? Ou será que foi pelo que ele amou? Foi pelo respeito às diferenças? Foi pela dedicação ao próximo? 8 de julho de 1927. Quando Chico Xavier tinha 17 anos de idade e já sofria há muito tempo com os fenômenos mediúnicos dos quais ele não conseguia entender. Desde os 4 anos de idade, Chico Xavier, por exemplo, voltando de uma procissão da cidade de Matozinhos, muito próxima a Pedro Leopoldo, sua terra natal, ao lado do pai e da mãe, ocorre um fato interessante em que os pais de Chico começam a falar de uma vizinha que havia sofrido aborto. E ali eles falavam que ela estava extravasando, que ela não respeitou a gravidez, que ela tinha que ter feito repouso. E aí Chico, com 4 anos de idade, chama a atenção do pai e da mãe, porque ouvia isso de um espírito, e disse a eles: olha, certamente vocês não estão atentos ao que aconteceu com a nossa vizinha. É que o bebê, ele ocupou uma posição equítopa do feto, e acabou dando uma nidação do feto. 4 anos de idade. Os pais então assustaram, e ele fala que é um amigo que ele escutava, e ali começa um processo de descobrimento daquela pequena criança, que segundo as tradições, depois da morte de Maria João de Deus, a sua mãe querida, ele foi ser criado com a madrinha, e o Chico, na sua humildade, dizia: eu tomava umas garfadinhas da minha madrinha. E quem conviveu com Chico sabe que a madrinha cravava o garfo no seu abdômen e deixava ali por 30, 40 minutos, 1 hora, 1h30, e o sangue descendo, né? E o Chico sendo castigado ainda quanto criança, mas sempre tendo contato espiritual, em especial com sua mãe. E então, eles eram 9 irmãos, vejam que fato interessante. Cidália fica noiva do pai de Chico Xavier, e então Cidália ouve do pai de Chico Xavier, senhor João Cândido Xavier, um pedido de casamento. Então ela coloca uma condição, vejam que madrasta, ela só casaria se ele pegasse novamente todos os filhos que estavam sendo criados com os parentes. 9 filhos. E então o Chico Xavier entendeu que Cidália era o anjo prometido por Maria, São João de Deus. Mas a mediunidade continuava aflorando. Aos 10 anos de idade, o Chico estava com a mediunidade tão aflorada, mas tão aflorada, que em um concurso na escola, um concurso do estado de Minas Gerais, que os alunos deveriam escrever uma poesia sobre o descobrimento, a independência do Brasil, Chico Xavier escreve, ditado por um espírito chamado Dom Pedro Pedro Alves Cabral. E ali, ele escreve uma mensagem maravilhosa. Depois de um mês, a diretora vem homenagear Chico em sala de aula, porque recebeu o 1º lugar em todo o estado de Minas Gerais. E Chico fala: mas não foi eu, foi um homem que estava do meu lado me dizendo, naquela humildade que ele já tinha desde criança. E então a diretora desafiou: esse homem está aí do seu lado agora? Não sei porque ela foi perguntar, né? E ele falou: tá, então vem aqui escrever, e colocou um giz na mão dele. E então ele falou assim: vocês querem que eu escreva o quê? Ele está perguntando o tema. E aí uma menina falou o seguinte: meu pai mexe com construção, fala com ele para escrever sobre o grão de areia. Ela tentou Chico, né, gente? Aliás, ela tentou o espírito. E ali naquele momento, Chico Xavier, com 10 anos, começa a escrever no quadro da escola e escreve a seguinte frase: ninguém escarneça da criação. Um grão de areia pode parecer pouco, mas se torna grandioso quando reflete o sol de Deus. Depois daquele dia foi proibido na escola falar de amigo imaginário, ninguém tocou mais no assunto. Mas Chico Xavier continuava sofrendo, porque ele não entendia o processo mediúnico. A mediunidade, ela faz o médium sofrer quando ele não busca o esclarecimento e quando ele não emprega para o bem do próximo. E Chico ainda era uma criança, e a mediunidade do Chico era uma coisa à parte. E então o próprio padre, o senhor Sebastião, padre da comarca de Pedro Leopoldo, ele acabou instruindo Chico Xavier a começar a trabalhar, a ficar mais tempo fora de casa, porque o pai de Chico já estava querendo abandoná-lo. Vejam só a seriedade do problema. O pai de Chico Xavier já estava querendo abandoná-lo. E então o Chico vai trabalhar. Mas vejam a jornada de uma criança de 10 anos de idade. Antes de começar o ano letivo, quando o Chico Xavier iniciou a 4ª série, eles perceberam, a família percebeu, Cidália, José Cândido, o próprio Chico, que eles não iam ter grana para bancar a escola de Chico Xavier
e dos irmãos. E olha a ideia que o Chico teve, conversando com Cidália, a sua segunda mãe, que eles poderiam cultivar uma horta em casa, e o dinheiro daquela horta, que Chico ia cultivar e o seu irmão mais velho venderia, serviria para que eles comprassem material escolar para os irmãos. Olha que lindo isso, uma criança de 10 anos, trabalhando com uma hortinha, para ter o dinheiro e comprar material escolar. E às vezes os nossos filhos não têm valorizado nem o material escolar, porque a mochila tem que ser aquela mochila de marca, o tênis tem que ser aquele outro, mas enfim, não é o nosso tema, vamos voltar para cá. E aí eles começam, mas vejam como era o ritmo de Chico. Acordava às 6 da manhã, tomava o seu café e preparava o café dos irmãos, ajudando os pais. José Cândido viajava muito como vendedor de bilhetes da lotérica, e então Cidália tinha que cuidar de 9, inclusive recém-nascido. O Chico então ajudava nas tarefas domésticas, acordava às 6, preparava o café para todo mundo, lanchava, ia para a aula. 11h30 estava em casa, almoçava 11h30 até meio-dia, e aí meio-dia ele descansava até meio-dia e meio. De meio-dia e meio até 2 da tarde, ele cuidava da horta. Inclusive teve um fato interessante, começaram a roubar a horta de Chico Xavier. E ele, gente, com 10 anos não podia esconder nada dele. Ele descobriu, através da mediunidade, que era a vizinha. Ele teve uma visão, a vizinha estava entrando. E ele ficou indignado, porque estava roubando o pouco que eles tinham. Aí a mãe aparece, Maria João de Deus, em espírito. Vejam a mediunidade. E vejam quando a mediunidade é de Deus. Fala com ele assim: meu filho, você está aflito à toa. A partir de amanhã, obedeça a mamãe e ao sair de casa, pega as chaves de casa, entrega para a vizinha e fala com ela para cuidar da horta. Nunca mais desapareceu nada, não é? Então olha só que bacana, parece até o trabalho nosso da PAC, né? Coloca a chave da prisão na mão do preso, sem agente penitenciário, sem nada. E é isso, demonstrar confiança, é o tapa de luvas. Chico cuidava da horta até 2 da tarde, 2h30 ele pegava serviço na fábrica de tecido em Pedro Leopoldo. Ele tinha 10 anos e na época criança podia trabalhar. Ia de 2h30 da tarde até 00:30, para no outro dia estar de pé 6 da manhã. Mas ele continuava vendo espírito. E aí na adolescência o padre falou com ele o seguinte: Chico, meu filho, vamos fazer o seguinte, vai começar aqui umas procissões, então eu quero que você vá nessa procissão. Era só 10 quilômetros, tá, gente? No entanto, ele tinha que ir descalço e com uma pedra pesada de 20 quilos na cabeça. E além disso, rezar 1000 Ave Marias e 1000 Pai Nosso. Porque aí, depois disso, com certeza o Satanás ia sair do corpo dele. Chico ia. Mas como ele tinha mediunidade, esses espíritos que não faziam parte dos espíritos do Senhor, começavam a aparecer para ele durante a procissão, e ele está lá rezando a Ave Maria cheio de graça, e além de rezar, ele ficava assim, 237. Acabava a Ave Maria, 238. Pai Nosso, 238. Ia. Aí os espíritos zombeteiros começavam a aparecer para ele, e ficava assim, 23, 75, 127. O Chico perdia as contas e começava tudo de novo, não é? Andava 10 quilômetros, sangrava o pé, a cabeça doía, cansava de rezar Ave Maria e Pai Nosso, via espírito zombeteiro, e no final daquilo tudo ele continuava tendo contato com os espíritos. Vejam só, uma criança, um jovem, passando por tudo isso. Hoje nós temos o esclarecimento da mediunidade, através do espiritismo, restaurado por Allan Kardec e por Chico Xavier. E aí, a irmã de Chico começou a ter esse trem esquisito também. Mas talvez não estava com o preparo de Chico. Eles tinham que amarrar ela. Ninguém mais dava jeito. O padre ia o psiquiatra, não dava jeito. Aí chamaram um casal da região da fazenda Maquiné, que fica entre as cidades de Curvelo e Cordisburgo, no interior de Minas, chamado José Perácio e Carmen Perácio. Pegaram a irmã de Chico, levaram para a fazenda e levou Chico Xavier junto. Era um casal espírita. E ali na primeira reunião, nessa data que eu havia mencionado, 8 de julho de 1927, quando Chico Xavier tinha 17 anos, ele participou de uma primeira reunião espírita. E após a leitura do Evangelho do Senhor José Perácio, Chico Xavier, sentindo-se anestesiado em todo o seu corpo, sentindo-se o braço direito pesado, fecha os olhos e ali recebe as primeiras páginas da sua mediunidade de psicografia.
Na medida que Chico escrevia, ele percebeu que o seu perispírito se desligava temporariamente do corpo físico. E ali, aquele telhado simples daquela fazenda em Minas Gerais não tinha mais as proporções físicas. E Chico pudera, então, vislumbrar o cenário espiritual daquela que foi a sua primeira mensagem. Daquela que foi a sua primeira mensagem através de uma orientação espírita cristã. E ali Chico percebe que numa espécie de arena havia centenas e centenas de irmãos. Luzes coloridas saíam e emanavam de cada um, indo em direção ao peito de Chico Xavier, que na inocência dos seus 17 anos disse que eram os irmãos do arco-íris. Muitos daqueles irmãos do arco-íris ajudaram Chico Xavier, sendo os espíritos que escreveram por toda a vida através da sua mediunidade. Outros reencarnaram e foram amigos de Chico Xavier ao longo da trajetória do médium, de 92 anos de idade. Quando ele retorna ao corpo físico, Dona Carmen Perácio, que tinha mediunidade ostensiva, também descreve a mesma cena que Chico Xavier vivenciou. Ensino universal dos espíritos, conforme nos orienta o senhor Allan Kardec. O mais interessante, meus irmãos, é que algum tempo depois, 4 anos, em 1931, quando Chico Xavier tem seu primeiro encontro com Emmanuel, que coordenou todos os trabalhos do médium, do ponto de vista espiritual, ele descobre que aquela chuva de livros que ele viu, naquele desdobramento ele vê uma chuva de livros cair em sua cabeça, em sua fronte, era a lição da psicografia. Chico reencarnou para receber, adivinhem quantas obras? 400, mais 500, 30. Reencarnou para escrever 30 livros. 30 livros. O mais engraçado é que isso aconteceu no 8 de julho de 27. No mesmo ano, mas no dia 10 de julho, 2 dias depois, Chico já estava em Pedro Leopoldo, foi se repousar no seu quarto e vê uma luz enorme adentrar aquele cômodo. Aquela luz muito forte vai tomando a forma de uma mulher muito bela, e aquela mulher disse a Chico: Chico, meu irmão, muito prazer. Há 2 dias você pudera ter contato com os mecanismos abençoados que o Espiritismo ora busca restaurar. Você pudera conhecer através do Evangelho, em primeiro contato, a mediunidade. Essa coisa maravilhosa capaz de ligar os 2 campos de ação. Hoje, porém, meu filho, eu venho vos convidar ao trabalho que sustentará a sua obra mediúnica. Eu convido, Chico, para que você divida o pão com aqueles que passam fome. Aquela mulher, meus irmãos, era Isabel de Aragão, a rainha santa de Portugal, tão venerada pelo povo português até os dias atuais. Para ter a ideia, Isabel de Aragão tinha por hábito colocar num cesto muito grande pães e até a porta do seu palácio, e ali distribuir os pães com os famintos, até que o rei, seu esposo, não satisfeito com tanta gente pobre próximo ao seu reinado, e eu vejo que tem muitos reis desse hoje no movimento espírita, que não gosta de pobre dentro da casa espírita. Chico Xavier fala que casa espírita começa pela cozinha. Não é porque a gente come muito não, viu gente? O espírita tem um apetite, é porque a gente precisa matar a fome das pessoas. Primeiro a fome material, depois a fome espiritual. E o rei então fala com Isabel: se eu a ver mais uma vez distribuindo o pão entre esses miseráveis que fica deixando que o meu castelo tão belo se resplandeça, você vai pagar com a própria vida. Eu te mato. Eu te mato. Passou algum tempo, ela ressabiada, colocou os pães dentro do cesto e começou a ir longe do castelo. E um dia ele seguiu ela junto com seus soldados, preparado para matá-la. E ela distribuindo o pão tranquila, quando ela vê ele chegar, fecha o cesto, que estava lotado de pães. Isso está descrito nas tradições em Portugal. Livros que narram essa história. E então ele chega e pergunta: minha querida mulher, que trazes nesse cesto? E ela: meu amor, são flores. Deixe-me ver essas flores, gosto tanto de rosas. E ela então abre o cesto, e de fato tinham flores. Essa era Isabel de Aragão, que muitos de nós espíritas, não sei se vocês já ouviram falar de um livro chamado Nosso Lar? Já? Graças a Deus. Já ouviram falar em Veneranda? Aquela mulher que trabalhou horas e horas e horas sem descanso e teve como prêmio ver Jesus, receber a visita de Jesus. Veneranda é Isabel de Aragão.
guia espiritual de Chico Xavier no trabalho da caridade, de assistência aos pobres. Quando acabou aquela visão, Chico estava preocupado. Lembra que Chico estava quebrado? Lembra que Chico não tinha grana? Como que ele dividiu o pão se às vezes faltava pão na casa deles? E às vezes a gente fala assim, eu não vou fazer a caridade material porque eu não tenho dinheiro. Que a gente acha que precisa de muita coisa, não é? E Chico então conseguiu perceber que se ele se organizasse direitinho, dava para ele comprar a cada 15 dias 4 pães e dividir cada pão daquele em 5 pedaços. E ele começou a ir debaixo da ponte de Pedro Leopoldo, levar uma migalhinha de pão, mas levar uma palavra de confiança, de esperança àqueles que recebiam. Rapidinho ele escreveu os 30 livros. Rapidinho ele escreveu os 30 livros. Não só escrevia, mas cumpria acima de tudo o seu papel de homem no mundo. Ele cumpria o seu dever de cristão. Chico Xavier se aposentou do trabalho profissional e recebeu uma homenagem do Ministério da Agricultura depois de 35 anos de trabalho para aquele órgão. Sabe qual foi a homenagem? 35 anos de trabalho sem nunca ter tido uma falta. Saía do trabalho, ia para casa cuidar dos sobrinhos, ajudar a olhar as irmãs. Chico tinha muito problema familiar e não deixava de faltar com assistência à família. Primeiro a obrigação do trabalho, depois a família, e na hora vaga ele ia para o centro espírita. Depois que falavam de Jesus, ele ouvia as pessoas que estavam em sofrimento. E aí, como já era madrugada adentro, ele ia para casa para começar a psicografar. Nas horas vagas, muitas vezes de meia-noite às 5 da manhã, ele escrevia. Rapidinho escreveu 30 livros. Quem vai aparecer para ele? Emmanuel. Ledo engano a gente achar que guia espiritual vem só para passar a mão na cabeça da gente. Na maioria das vezes, vem para dar trabalho. Vem para mostrar que a estrada com Cristo é árdua, mas vale a pena. E aí o Emmanuel reconhece o trabalho de Chico e fala com ele, olha, as coisas estão indo do jeito que a gente imaginava, até um pouco melhor. Era 30, vamos passar para 60. E aí Chico fica um pouco assustado, abraça aquela tarefa e depois de mais ou menos 10 anos, ele consegue escrever 60 obras. Quem vai aparecer de novo? Emmanuel. E aí não era mais a migalha do pão que Chico distribuía. Ele já conseguia ajudar mais com o dinheiro do livro. Chico Xavier nasceu pobre, viveu pobre e morreu pobre. Chico Xavier nasceu simples, foi ficando ainda mais simples e desencarnou com uma humildade sem igual. Nunca ficou com um centavo do dinheiro do livro, sempre para a obra. E além das obras sustentadas pelo dinheiro dos livros de Chico Xavier, ele inspirava outras pessoas a fazer o mesmo. Meu avô, muito jovem, ao lado do meu tio avô, Hertúzio, eles começaram a frequentar a casa de Chico Xavier, ainda em Pedro Leopoldo, mais tarde em Uberaba, e ali o Chico sempre incentivava. Eles então fundam uma creche chamada Paulo de Tarso, na década de 60. Até hoje ela funciona com quase 500 crianças. E o relato do meu avô, em relação à creche, do meu tio avô, é uma de milhares e milhares de histórias que foram inspiradas através de Chico Xavier. Ele escreve 60, Emmanuel aparece para ele. Ele falou assim, agora basta, né? Chico, vão para 150. Você superou as expectativas, confiamos em você. E aí Chico começou a fazer alguns questionamentos, porque Chico estava cansado. O ritmo de trabalho dele era muito acelerado. E ali ele começa a ter os primeiros problemas de saúde, desgastando a própria visão. Já era cego de um olho, o outro sangrava enquanto ele escrevia. E aí Emmanuel aparecia e falava assim, ter um olho é luxo. E ele continuava escrevendo. Em 1959, próximo a se mudar a Uberaba, Chico Xavier escreve o livro de número 150. Já estava pertinho dele aposentar também. E eu fico imaginando que o Chico já devia estar por aqui com essas aparições de Emmanuel. E aí Emmanuel aparece para ele, só que Emmanuel já aparece falando diferente. Chico, trago a você uma ordem que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a conversa ficou mais séria, né, gente? Chico já devia estar pensando em alguma coisa, e aí Emmanuel vem com o recado de Jesus. A partir de hoje, nós não vamos colocar meta. A gente precisa do seu corpo para continuar o trabalho da escrita. Precisamos do seu corpo para continuar o trabalho da escrita. E Chico Xavier, que não acreditava em todos os espíritos, que usava a fé raciocinada,
questionou Emmanuel. Eu tenho meu livre-arbítrio, e se eu não quiser? Eu reencarnei para escrever 30 livros, já escrevi 150, e eu vou deixar de escrever porque eu quero ter mais tempo com o povo, porque eu gosto de estar com o povo. Estou perto de aposentar e quero dedicar aos infortúnios ocultos. Justa a preocupação dele. E Emmanuel, com muita tranquilidade, falou: pois bem, é seu direito, Chico. Só esqueci de te avisar que eu tenho uma segunda ordem. Qual é, Emmanuel? Jesus mandou falar que se você não aceitar a primeira, eu posso fazer seu desligamento agora. Ia morrer, né? Ia desencarnar. E aí Chico viu que não tinha muita opção, sentou e falou assim: tomem conta desse corpo, né, que não me pertence mais. Até hoje foram 535 livros publicados. Em 2002, quando Chico morreu, eram 412. Hoje, 535. Assim como Allan Kardec, que após o seu desencarne deixou um vasto material para aqueles familiares mais próximos, para os amigos mais próximos, que organizaram as mensagens e publicaram obras póstumas, que é pouco comentado entre nós, que tem, por exemplo, mensagem de Kardec conversando com o Espírito de Verdade, falando da missão dele. Minha missão. E nesse capítulo, Minha Missão, tem um subtítulo escrito Minha Volta. E ali Kardec reclama, não era só Chico que reclamava não, gente. Kardec reclama para os espíritos que ele não estava aguentando a perseguição. E o Espírito de Verdade fala assim: fique tranquilo, porque já já você vai estar aqui com a gente. Vai passar. E Kardec sofria tanto, e ele já estava tão desgastado, porque estudava 30, 40 horas seguidas, que ele não achou ruim. Ele falou: que bom, porque a luta está árdua. E então o Espírito de Verdade fala: mas fique tranquilo, viu? Você vai vir e te prepara, porque em pouco tempo voltará à Terra para continuar a tarefa que começou. Está em obras póstumas. Kardec faz uma nota de rodapé e escreve: pelos meus cálculos, voltarei à Terra para terminar a obra que comecei no final desse século ou no início do próximo. Não estou afirmando que Chico é Kardec, de forma alguma. Mas o que eu estou afirmando é que a codificação começou em Allan Kardec e terminou em Chico Xavier. Impossível entendermos uma doutrina espírita tão completa se não pegarmos a obra de Chico Xavier. Impossível não termos um homem como Chico Xavier para exemplificar tudo aquilo que ele escreveu. Não estamos colocando Chico acima de Jesus Cristo, de forma alguma, mesmo porque o próprio Chico não gostaria. Mas a gente está mostrando que ele, ao lado de Kardec e com a codificação espírita, são atalhos de luz que nos fazem compreender Jesus muito mais fácil. O que sustentou a obra de Chico, com 535 livros, não foi só a mediunidade. O que fez Chico discernir de qual espírito ele iria acreditar foi a proteção do trabalho social. Aconteceu um fato interessante em que Chico tinha por hábito visitar os presídios. E normalmente, quando ele adentrava um presídio, Emmanuel dava um cutucão nele e falava assim: olha aí, Chico, a diferença deles e de nós é que o crime deles foi descoberto e o nosso ainda não. Todas as semanas, Chico estava lá, ouvindo de Emmanuel que a diferença era o lado da grade, que diante das leis de Deus, somos todos criminosos. E acontece um fato interessante. Além dos 535 livros, Chico recebeu mais de 50 mil cartas, na sua maior parte, confortando o coração das mães que haviam perdido filhos prematuramente. E Chico vende em torno de 54 milhões de livros. 54 milhões de livros. Uma fortuna que já foi arrecadada e toda destinada aos pobres. E aí a gente começa a perceber que em uma dessas escritas, o Chico se sente mal. Ele sente, espiritualmente falando, um mal-estar muito grande. Ele percebe que os espíritos que estavam se aproximando do trabalho não eram bons espíritos. Cadê Kardec? Cadê Emmanuel? Cadê André Luiz para proteger? Chico era humano. E ele tinha os momentos também que não estava bem. Paulo, quando começou a receber as cartas, já na primeira epístola, que é aos Tessalonicenses, Emmanuel fala que ele nunca procurava escrever só, para que no dia que ele não estivesse bem, ele chamar para perto dele os amigos que ele tinha confiança, para eles ajudarem na interpretação das mensagens. Aonde há trabalho, existe riqueza, mas aonde há cooperação, reina a paz. Nós precisamos uns dos outros. Chico ali sozinho, e ele sempre tinha um amigo ao lado dele, sente aquele mal-estar, entra em desdobramento. Quando ele chega no mundo espiritual, tinha uns 80 espíritos, mal vestidos, sujos, com um pedaço de porrete na mão e com arma de fogo. Rafael do céu,
No mundo espiritual tem revólver, tem pedaço de pau. Já ouviram uma oração chamada Pai Nosso que fala assim: assim na terra como no céu. Aqui é uma cópia imperfeita do que existe lá. Até as drogas ilícitas, elas são planejadas no mundo espiritual por espíritos extremamente inteligentes e que ficam procurando um médium. Mas se o médium é evangelizado, ele vai conseguir trazer mensagens belíssimas. E ali Chico vê aquilo ali, aquele trem doido, como a gente fala em Minas, e eu fico me perguntando o que eu faria se eu entrasse num desdobramento e tivesse 80 espíritos com um pedaço de porrete e com um revólver atrás de mim. Eu corria. Se minhas pernas correspondessem, eu correria. E eu perguntei isso numa palestra, e até o filho do nosso amigo Tadeu respondeu, porque Chico ficou parado e começou a orar. Valei-me de mim, Emmanuel. E Emmanuel não aparecia, né? André Luiz, ninguém aparecia. E o filho do Tadeu falou assim: esse Chico aí, ele deu bobeira, porque eu ia correr rezando, né? Muita gente acha só que ia correr. Chico ficou parado, eu ia correr rezando. Chico rezou, não apareceu ninguém, ele correu. Mas quando Chico corre, ele escuta um barulho de disparo de arma de fogo. Não deu tempo nem de olhar, o tiro pegou no ombro dele. Chico ficou quase 1 ano sem conseguir levantar o braço. Atingiu o perispírito, refletiu no corpo físico. Concordam? É o que o Espiritismo nos mostra, é o que o Espiritismo nos explica. E aí Chico esperou Emmanuel aparecer. Emmanuel, eu já tive 3 infartos. Chico estava com 70 anos de idade. Eu já tive 3 infartos. Eu orei e não apareceu ninguém. Se aquele tiro pega no meu perispírito, na região cardíaca, eu tinha desencarnado. E Emmanuel revela que ele iria desencarnar, porque Chico veio para viver 70 anos de idade. Veio para viver 70 anos. Enquanto André Luiz fala que a maioria de nós chegamos no mundo espiritual como suicidas indiretos, Chico Xavier teve moratória. Veio para viver 70, foi até 92. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, um espírita que teve uma doença rara, que ficava imobilizado, transportava ele na Kombi e fazia palestra no Brasil inteiro, colocava lá um saco de linhagem com areia, com 80 quilos em cima do tórax dele, que nenhum remédio fazia aliviar a dor, e nem por isso ele deixava de seguir a Jesus, até ter uma hemorragia muito grave. O médico deu poucas horas de vida, foi até atrás de Chico Xavier e falou: Chico, o médico falou que eu tenho poucas horas de vida, que minha vida está por um fio. E Chico, muito tranquilo, deu um sorriso e falou assim: mas que fio é esse, Jerônimo? Esse fio pode ser de nylon, pode ser de barbante, pode ser de aço. Jerônimo, o trabalho da caridade aumenta o fio da vida. E Jerônimo viveu mais 20 anos depois desse episódio. Emmanuel fala: você ia morrer, Chico. Mas por que eu não morri? Minhas orações foram ouvidas? Não as suas, mas as orações que foram ouvidas foi das mães de todos os presos que você tem visitado. Elas desviaram o projétil que certamente acertaria na sua região cardíaca. E aí Emmanuel complementa falando que quando a misericórdia divina vem ao nosso encontro para o acerto de contas e nos encontra no trabalho do bem, manda a providência divina que aquele acerto de contas retorne por tempo indeterminado. O bem que a gente faz em qualquer lugar, segundo Emmanuel, é o nosso advogado em toda parte. E Chico Xavier, sendo o maior brasileiro de todos os tempos, tendo compreendido a mensagem de Jesus, tendo percebido que de fato a mediunidade é o telhado e a caridade é a base, ele teve os momentos mais felizes da vida dele em momentos simples, e proporcionava isso às pessoas que se aproximavam dele. Um dia perguntaram a Chico: Chico, qual foi o dia mais feliz da sua vida? E ele falou assim: o dia que eu consegui uma consulta com um cardiologista em Belo Horizonte, porque eu estava péssimo do coração, e muito difícil eu conseguir uma consulta gratuita. Era um ônibus de Pedro Leopoldo para Belo Horizonte naquela época, conseguiu o dinheiro do ônibus com muito sacrifício. E aí todo mundo achando que Chico estava feliz porque ia no médico. E aí ele continua narrando, dizendo que naquele dia em que ele foi pegar o ônibus, quando ele estava passando a esquina, o ônibus chegando, veio uma criança do outro lado da rua e falou assim: tio Chico, espera. Chico olhou para a criança, olhou para o ônibus, lembrou da consulta e ficou naquele dilema. Deixou o ônibus passar e esperou a criança. A criança vem correndo, pegou um pedaço de capim no chão, entregou a Chico e falou: tio Chico, me dê um abraço, essa flor é para o senhor. O dia mais feliz da vida de Chico Xavier, o maior brasileiro de todos os tempos. Vovô já desencarnou, mas perguntei: vovó,
qual que foi o momento mais feliz que vocês passaram perto de Chico? Imaginando que ela ia contar uma coisa grandiosa. E vovó ficou parada, reflexiva, e ali ela começou a chorar. Chorou muito emocionada e falou: Rafa, uma das vezes que a gente foi a Uberaba, o Chico já morava em Uberaba, e vovô e vovó iam de Fusquinha, e de Sete Lagoas a Uberaba era 14 horas de viagem, né? E eles iam animados para ver Chico. Passaram um final de semana, no domingo à tarde ajeitaram as coisas, era 4 da tarde, precisavam voltar para o meu avô nem dormir, já chegar trabalhando no dia seguinte às 6 da manhã. Tudo cronometrado. Quando eles saem do quarto em que estava hospedado, a sala da casa de Chico Xavier estava lotada de amigos. Lotada de amigos. E aí acontece um fato interessante, que meu avô olha para minha avó e fala: Antonieta, vamos embora. Na época eles escreviam muita carta para Chico. A gente escreve uma carta para Chico agradecendo a ele a hospedagem. Ele vai nos entender, porque se a gente esperar aqui, esse tanto de gente, nós vamos incomodar, tem horário para trabalhar amanhã, vamos embora. Aí minha avó: vamos, Chico vai entender, ele é de casa. Quando eles estavam entrando no Fusquinha, sai uma mulher de dentro da casa do Chico e fala: ô casal de Sete Lagoas, volta aqui que o Chico quer falar com vocês. E eles foram com vergonha, ficaram hospedados, comeram, beberam e estavam indo embora sem dar um muito obrigado. Imaginem quando o Chico, conversando com aquele tanto de gente, para a conversa e fala assim: manda chamar o casal. Todo mundo ficou parado em silêncio. E quando eles entram, aquele constrangimento, Chico vem devagarinho, andando, aquele jeitinho dele mineiro, pega a mão do vovô, põe a mão da minha avó em cima da mão do meu avô, aproxima-se, olha nos olhos deles por alguns segundos, e a gente perde esses detalhes, né? Do olho no olho. Olha nos olhos deles por alguns segundos, beija a mão dos dois, dá um beijo na mão do meu avô, da minha avó, fica olhando demoradamente, novamente aos olhos deles e fala: podem ir em paz. Esse beijo é só para unir ainda mais o amor de vocês dois. Vovô e vovó ficaram dentro do Fusquinha umas 2 horas chorando, recuperando o fôlego para conseguir sair, porque aquilo ali tinha uma energia diferente. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, vem nos falar que o pensamento é o espelho da vida, e desde que a gente vive em comunhão com outras pessoas, em sociedade, é inevitável que não haja interação e influência de pensamento uns com os outros. A nossa inteligência, a nossa vontade é o impulso do pensamento, mas o rosto, a forma, é o que está no nosso coração, é o nosso sentimento. Imaginem o sentimento que Chico Xavier não conseguia envolver aqueles que estavam ao seu lado. Imaginem o que Chico Xavier não representava do ponto de vista espiritual, porque nós ainda não conseguimos ter dimensão da grandeza daquele homem que trouxe uma obra tão linda, em especial o exemplo da obra social, da obra da caridade. E eu me recordo agora que todas as vezes que Chico estava triste, a mãe dele pedia: filho, lembre-se de Maria Conceição, faça uma visita a ela nos momentos de dor e sofrimento. Em um Natal, no dia 24, onde dera meia-noite, Chico foi acometido por uma tristeza profunda, e ele refletia: durante todo esse dia ajudei tantas pessoas, levei cesta básica, falei de Jesus, e me encontro aqui sozinho na noite de Natal, sem ninguém para ceiar comigo. E então ele lembra do conselho da mãe, liga para um amigo de São Paulo que estava em Uberaba para aquelas festividades natalinas que faziam no grupo espírita da prece, e então vão de madrugada na casa de Maria Conceição. Maria Conceição, uma jovem que aos 16 anos de idade, conforme os costumes da época em Minas Gerais e também no Brasil, morava na cidade de Teófilo Otoni, numa fazenda, e foi prometida em casamento a um outro fazendeiro. Conheceu o esposo no dia do casamento. Desde o primeiro dia de casada, aquela mulher que idealizava o homem da vida dela, aquela mulher que idealizava ter filhos, aquela mulher que idealizava ter uma bela família, percebeu que já no primeiro dia ela foi espancada brutalmente pelo seu esposo. E a partir dali, precisou viver em cárcere privado. 4 anos se passaram, apanhando todos os dias e fazendo apenas uma refeição por dia. Maria Conceição percebeu que algo no seu organismo estava diferente. Estava grávida. E ali por 9 meses passa a alimentar uma esperança. Afinal de contas, teria uma companhia, muito tempo sem ver sequer a luz do sol, e começou a projetar a felicidade naquela criança que vinha, e certamente já estava envolvida em tanto amor,
No dia do parto, porém, o esposo de Maria Conceição toma aquela criança dos seus braços, ri ironicamente e fala: você acha que você vai cuidar da minha filha? De maneira alguma. Nunca mais pôde ver a própria filha. Mais 20 anos nesse sofrimento. Até que recebeu a notícia do esposo, que já no final da vida encontrava-se arrependido por tudo que havia feito com Maria Conceição, de que ela pudera acompanhar o parto da neta que estava nascendo. Então, depois de 26 anos, ela consegue ter permissão para sair do cárcere privado e acompanhar o nascimento da neta. Não cabia em si de felicidade em ver a filha depois de 20 anos e conhecer a netinha, mas quando aquela criança nasceu, o seu tronco estava totalmente contorcido, ela não conseguia falar, emitia apenas alguns ruídos, não sequer chorava, não ouvia, totalmente deformada. A mãe pega aquele serzinho nos braços, entra em desespero e atira aquele feto pela janela. Maria Conceição não pensou duas vezes, se atira daquela vidraça também, pega aquele feto e foge no meio daquela fazenda. Aquela família nunca mais tivera notícia. Pegando caronas e caronas, ela chega a Uberaba. E ali Chico arruma uma casinha na periferia para ela. E naquela noite de Natal, vai visitar Maria e a sua netinha, Laura. E chegando ali, ao lado do amigo de São Paulo, Chico Xavier fica surpreendido com a visão espiritual que ele contemplava naquela noite natalina. Poucas vezes vira uma cena daquela. O coral das crianças que encontramos descritas no livro Ave Cristo, aquelas crianças cristãs que foram devorados por feras, estavam cantando o Natal daquelas duas, que estavam tremendo de frio ao abrir a porta, Maria Conceição, a netinha dormindo no papelão, e eles vendo aquela cena tão triste aos olhos do mundo, mas com uma grandeza espiritual, uma chuva de bênçãos inigualável. Chico, comovido, emocionado, percebeu que aonde há sofrimento com resignação, não falta assistência espiritual. O amigo dele, médico de São Paulo, desesperado: eu preciso cuidar dessa família, Chico, deixa eu levar as duas comigo, Laura precisa de cuidados, olha o sofrimento dessa criança. E Chico disse: olha, elas não podem sair daqui, Bezerra de Menezes está me falando que elas precisam passar por isso, deixa eu levar pelo menos Laura para cuidar da saúde dela. Bezerra me falou que uma não consegue ficar uma semana longe da outra, tamanho vínculo espiritual que há entre as duas. Passaram-se alguns anos, Chico na psicografia, Bezerra de Menezes aparece para ele dizendo: Chico, Laura precisa de você. Chico, Maria Conceição precisa de você. E quando Chico vai àquele casebre, novamente de madrugada, vislumbra a mesma cena da noite de Natal, desta feita, com o espírito jovial de Laura, que emanava luz, e ali sorria para Chico em forma de gratidão por todo aquele período que cuidou dela e da vozinha. 3 dias depois, a mesma cena se repete. Desta feita, Maria Conceição sendo recebida por aquela pleiade de espíritos da vida maior. Mais tarde, Emmanuel vem orientar, dizendo a Chico Xavier que, em verdade, as duas trabalharam muito na época da Inquisição, mandando para a fogueira milhares e milhares de pessoas inocentes para ficar com os bens, e precisavam da bênção da reencarnação, que, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 171, é a maior forma de demonstrar a misericórdia do Pai para todos nós, que sempre deixa a porta do arrependimento aberta para que nós possamos reencarnar. Chico Xavier foi um médium, mas acima de tudo, um homem que demonstrou para a gente que a melhor forma de compreendermos as questões espirituais é fazer o bem. A melhor forma de termos aproximação de bons espíritos é praticando a caridade. Ora, fora da caridade não há salvação. Emmanuel veio complementando tudo aquilo que Allan Kardec escreve em O Evangelho segundo o Espiritismo, com seus livros Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Via de Luz, Livro da Esperança, Pão Nosso, uma frase do Evangelho, explicada em 5, 6, 7 parágrafos. Há 2000 anos, Paulo Estevão, que nos faz viajar no tempo, sentindo a presença daqueles primeiros cristãos, conseguindo vislumbrar quadros da antiga Galileia, nos fazendo emocionar ao ponto de sentirmos o tom da voz daqueles personagens. André Luiz complementando as informações que existem em O Livro dos Médiuns, segundo as questões além da vida, demonstrando por que nós passamos por tantos padecimentos, falando da mediunidade de uma maneira clara, exemplificando.
Temos os livros de Hilário Silva, Humberto de Campos, que nos traz contos extraordinários que são capazes de mudar o rumo de nossas vidas. 50.000 cartas endireitadas às mães que sofriam e passaram a acreditar que a vida continuava. Cartas com evidências, cartas que tinham nome de 5, 6 desencarnados, que falava dos familiares, de pessoas que Chico não conhecia. Cartas que poderiam levar no cartório que reconhecia a assinatura do desencarnado. Mas Chico também trouxe os poemas. Chico trouxe Parnaso de Além-Túmulo como a primeira obra, que segundo estudos atuais é o livro dos espíritos em poema. Cada mensagem de Parnaso de Além-Túmulo tem relação a uma questão do livro dos espíritos. Esse era Chico Xavier, que em uma das suas poesias recebeu Maria Dolores, a poeta nordestina que nos fala: mesmo diante dos pesares e das dificuldades da vida, observa a alma querida, a dor que ilumina a vida. Sobre as provas tais como elas são, a terra é uma grande escola, de que temos usufruto, lembrando-nos um enorme instituto de trabalho e de elevação. Nascemos e renascemos, atendendo às leis divinas, conforme as lições precisas de que temos-nos para dar, no serviço que nos cabe ou aquele com quem vivemos, jaz em ponto supremo do nosso próprio lugar. Na tarefa em que estejas, cumpre o dever que te assiste. Se a vida te parece triste, não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra intimamente é chamada a servir de estrada a estrada até a vitória do bem. O homem robusto e moço que administra a riqueza traz por suas vezes rude e acesa a fogueira da aflição. A mulher que exibe ao colo joias em forma de luzes, às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. Nunca censures nem critiques ninguém. Trabalhe, crê, auxilias e não temas, cada qual guarda problema. E na forma de sorriso e de dor, quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova nessa grande escola do amor. Muito obrigado, Senhor, e muito obrigado a todos vocês.